Minha amiga e meu amigo, eu fui convocado por um amigo meu a fazer um vídeo sobre um rap de nome Diddy. Essa situação, ela está sendo muito ventilada na mídia de todo mundo. E é um escândalo que envolve uma coisa assustadora, nojenta. Envolve esse rap empresário, magnata do entretenimento americano. E ele traz para dentro desse esquema que tem, rapaz, uma coisa suja. Tem, a podridão é tamanha que envolve tráfico humano, associação ilícita, incitação à prostituição. É uma coisa de doida, crime violento, e fala-se até na possibilidade do esquema do Rap Diddy ter tirado a vida de Michael Jackson. Uma coisa de doido. Aí, eu, como não tinha um profundo conhecimento da situação, eu fui procurar ler, procurar entender. Meu irmão, é uma coisa nojenta. Esse Diri foi preso nesses últimos dias pela polícia americana, teve a sua mansão invadida. É uma coisa muito, mas muito podre. Envolve drogas. Eu falo uma coisa para você. Ele está acuado, ele está preso e acuado. Ele sempre foi um cara milionário, milionário, era protegido, se achava acima do bem e do mal, fazia o que fazia e acontecia, achava que não ia ser alcançado. Às vezes que a pessoa ensaiava denunciá-lo, ele ia lá e comprava o silêncio da pessoa, como ele fez com uma das suas companheiras que viveu com ele 10 anos, que foi violentada por ele, aí ele invadiu a casa dela, depois de terminado o relacionamento conjugal, invadiu e teve relação com ela à força e não foi consensual. Ele deu alguns milhões para ela e ela se calou. A denúncia que ela já tinha feito sobre ele acabou sendo arquivada. É uma bagunça. E um detalhe: se ele abrir a boca, Hollywood vai cair. Vai cair. Tem pessoas famosas, extremamente famosas, que a gente conhece da música, dos filmes, do entretenimento americano, que é uma coisa de doido, meu irmão. Eu vou falar para você aqui uma, algumas, algumas das pessoas que estão sendo mencionadas nesse esquema espúrio de sexo, de drogas, que virava à noite, que era filmado por ele, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Rihanna, Beyoncé. Essa Beyoncé, por exemplo, depois dessa denúncia, ela perdeu mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais. Will Smith, Jennifer Lopez, Paris Hilton, Aretha Franklin, Kim Kardashian, Mariah Carey, Pamela Anderson e muitos outros. E muitos outros. E ele tinha o hábito, como que foi a carreira dele? Ele começou como rap. Rap nos anos 80, trabalhava em uma gravadora. Ele trabalhava em uma gravadora como estagiário, mas ele era muito habilidoso. Jury era muito, muito habilidoso. Aí ele saiu da gravadora, cantor de rap, saiu da gravadora, onde ele atuava como funcionário, e criou a sua própria gravadora. Bad Boys Record era o nome da gravadora. E ele tinha um poder de visão fora do comum. Ele sabia quem estava no início da carreira tentando um espaço que poderia ser sucesso e caberia a ele investir. E ele fez isso. Ele lançou muita, mas muita gente famosa que hoje é celebridade. Mas como ele fazia isso? A pessoa, para assinar um contrato com a gravadora dele, tinha que participar das festas. Festas essas que levavam dias, regado com bebida, muito sexo e alguns menores de idade. Só que a coisa foi se agravando. A coisa foi se agravando a tal ponto que as denúncias foram começando a pipocar. Começaram a pipocar,
e a polícia americana resolveu invadir a sua propriedade e lá encontrou coisas absurdas, imagens absurdas. Ele tinha o hábito de filmar, botava a câmera em locais discretos para filmar toda a ação, toda a esbórnia, toda a relação que existia em grupo dentro da sua propriedade. E os participantes não sabiam. E é por essa razão que essas celebridades que eu falei aqui e outras estão em desespero. Porque é possível que essas imagens venham cair na mão da polícia e sendo revelado ao público. E pelo que tudo indica, vai cair sim. A polícia fez uma surpresa para o Del e ele não esperava que a casa dele fosse cair. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. A indústria do entretenimento americana, a gente sabia que era podre, muito podre. Mas a gente não sabia que era tanto. Há uma especulação, ainda não há prova, não há materialidade, há especulação de que Michael Jackson, especulação, hein, foi morto por tentar denunciar esse esquema que existia envolvendo menores de idade. E aí, em face disso, a denúncia especulativa dá conta que o Derry mandou apagar o Michael Jackson. Mas isso aí é uma coisa que tem que ser apurado com lupa. Todos que estão à volta, que estavam à volta desse empresário, desse mega empresário, quando o desagradava, misteriosamente, acontecia um fato, morria, perdia a vida. Agora tem um detalhe que a polícia está trabalhando. Uma equipe inteira que trabalhava para o Derry, misteriosamente, foram morrendo. Porém, um desses membros da equipe não morreu. Ele ficou em coma por muito tempo no hospital. E para a infelicidade do rap e mega empresário Derry, esse camarada da equipe que estava em coma acordou. Acordou com a memória muito boa, lembrando do passado, e segundo ele, vai colaborar com as investigações e com a polícia, que ele tem muito a dizer. Minha amiga e meu amigo, essa gente que a gente vê na televisão, essa gente que a gente vê na música, é podre. É podre. Toda ela? Não. Não podemos ser injustos. É podre. Olha só o escândalo. E tem um detalhe. Muita gente vai cair. Se vir aqui para o Brasil, para a nossa seara, lembra que um artista ex-global falou que lá na Globo tem o quartinho do pó, o quartinho do fumo e o quartinho do C? Que para ganhar espaço, ter papel, ter destaque, é preciso passar por esse quartinho e se sujeitar aos diretores da Rede Globo. Não sou eu quem estou falando. Foi um ator global que falou num podcast. Me parece, senhoras e senhores, que isso é uma cultura enraizada nos Estados Unidos, mas ramificada para o mundo, e com o Brasil não é diferente. Basta ver as denúncias que fazem sobre a Rede Globo, que as pessoas veem como engraçadinha, mas que se acontecer o que aconteceu com o Derry lá nos Estados Unidos, a casa aqui também vai cair. Vai cair. E é justamente por essa situação, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, essa gente nefasta, de comportamento desregrado e podre, se unem para ficar contra as famílias tradicionais, contra os governos de direita, contra os governos conservadores, atacam de maneira impiedosa a igreja, tanto lá quanto cá.
As coisas começam a se desenhar, se decantar. Lá nos Estados Unidos, essa gente que está caindo são todas elas apoiadoras de Joe Biden e críticas ferrenhas de Donald Trump. Inclusive, são críticos até de Bolsonaro aqui no Brasil, até da direita aqui no Brasil. Exemplo, Leonardo DiCaprio. Vocês entenderam como a coisa está caindo e isso não é fruto do acaso? Parece ser um apontar de um dedo de Deus, um apontar de uma mão divina? Tem gente que está vendo essa matéria, esse escândalo do rap, Derry, voltado só para os Estados Unidos. Eu fico pensando na ramificação. Como será se alguém aqui no Brasil resolver denunciar com provas cabais o esquema que dizem que aqui existe? Minha amiga e meu amigo, o diabo caiu. E Hollywood está em desespero. Se chegar no Brasil, sei não, tá? O destino não será diferente.